Olá, meu nome é Amanda Durante, eu sou CEO da iGreen Energy e eu tô aqui com uma presença muito especial. É a Bárbara Rubim, ela é a vice-presidente da Solar, ela também é embaixadora da Toppen, que é a nossa parceira hoje ali nas distribuições, na geração compartilhada, na Conexão Green. E eu tô muito feliz de estar com você, Bárbara, porque realmente ela é minha inspiração. Além de todas essas coisas, ela é a nossa inspiração, uma pessoa assim incrível do setor solar. Obrigada, Bárbara. Amanda, eu que estou muito feliz de estar aqui, de ver o tanto que vocês conquistaram, tudo que vocês cresceram e, sobretudo, de ver como é que vocês têm conseguido se manter firme no propósito de vocês de transformar vidas. Sim. A partir da energia. Então, para mim é uma honra. E sobre, assim, né, gente, a liderança de uma mulher maravilhosa. Obrigada. Incrível, parabéns que bom. mesmo. Para quem não sabe, no início nós fizemos uma mentoria com a Bárbara, toda a família, a gente não tinha nada. Tinha um sonho. Tinha um sonho. Tinha um sonho. Tava na casa da avó e nós falamos, Bárbara, você ainda vai ouvir falar da gente. E nós estamos aqui juntos, então realmente eu fico muito feliz. Nós estamos conseguindo, e você falou transformar vidas, e essa é a nossa missão. A nossa missão é enriquecer vidas e impactar o mundo com a sustentabilidade. E nós estamos cumprindo isso. Mas a estrela aqui é ela, e eu quero fazer umas perguntas para ela. A primeira pergunta, Bárbara, é sobre o começo de tudo. Qual foi o momento da sua vida que você percebeu que é com energia limpa que eu quero mudar o mundo? Eu acho que tem tudo a ver com a missão de vocês de impactar vidas. Para quem não conhece a minha trajetória, durante muito tempo, eu fui voluntária e depois eu cheguei a trabalhar no Greenpeace, que é uma ONG. Que legal. E quando eu era voluntária lá, eu estava no finalzinho da faculdade de Direito, eu já era voluntária deles há uns 5 anos, e eles me convidaram para embarcar no navio. Olha! E aí eu fiquei 3 meses embarcada num navio do Greenpeace na região da Amazônia, demarcando terras indígenas. Gente. E eram terras de comunidades que são muito impactadas, estavam sendo muito impactadas pelas construções de grandes hidrelétricas na região. E a gente via o impacto que esses grandes, esses empreendimentos gigantes causavam na vida daquelas comunidades. Por exemplo, não tinha mais peixe no rio, e eles viviam da pesca do peixe. E, ao mesmo tempo, aquelas comunidades que eram tão diretamente impactadas também não tinham energia. Nossa. Então, a energia, ela impactava a vida deles negativamente, mas ela não iluminava, digamos assim, a vida deles. Meu Deus. E aí, acho que isso foi um divisor de águas, assim, na minha história, para me fazer perceber que eu realmente queria trabalhar com uma energia que fosse não só renovável, mas também sustentável. Sim. Então, e pudesse chegar para as pessoas. Exatamente. Chegar para as pessoas. Importante. Muito bom, Bárbara. Obrigada. E uma outra pergunta é como você se prepara emocionalmente, porque a gente sabe que as suas decisões, elas impactam a todos nós do setor elétrico. E eu quero saber como você se prepara, até emocionalmente também, para tomar essas decisões que vão impactar o setor do nosso país. Eu acho que sempre com muito estudo e sempre pensando muito no que a gente está, em como aquilo que a gente está propondo, em como aquilo que a gente vai levar para o Congresso Nacional, ou a gente vai lutar, pela aprovação, como é que aquilo vai se traduzir para a realidade de quem está lá no dia a dia. Então, eu sou advogada, então eu tenho um contato muito grande com os integradores, por exemplo, mas eu não sou uma integradora. Mas eu acho que esse contato que eu tenho, seja pelas minhas redes sociais, seja pelos grupos de WhatsApp, eles permitem muito que a gente tenha noção do que está acontecendo, exatamente, da dor. Então, acho que a melhor forma de preparação, para mim, sempre tendo certeza de que aquela decisão está sendo tomada com o pé muito firme no chão. Nossa, muito bom. E é bom saber que você ouve a todos, Eu sei que você até reúne com distribuidora, mas também com os integradores, com quem está ali no campo. Então, quando a gente ouve, você ouve a todos, você consegue direcionar, A gente sabe que não é fácil, mas você tem feito um ótimo trabalho. Obrigada. E tem mudado a nossa vida mesmo. E se você pudesse descrever
em 30 segundos, assim, rápido, o Brasil que você sonha para daqui a 10 anos com energia limpa. Eu acho que eu descreveria um país em que a gente tem, de fato, um acesso à energia elétrica renovável, sustentável e barata que seja democratizado. Tem um dado, Amanda, que para mim ele é muito impactante, que é a falta de pagamento da conta de luz é o maior motivo de negativação do nome do consumidor brasileiro no Serasa. E as pessoas não pagam a conta de luz porque ela é cara, gente. Assim, ela significa, numa família, por exemplo, de renda mais baixa, ela representa, muito, às vezes, mais de 30% do orçamento daquela família. Sim. Então, acho que se a gente pensa em futuro de energia, em sustentabilidade, a gente tem que pensar em conseguir, de fato, tornar a energia limpa uma realidade para todas essas famílias, não só para as famílias que podem efetivamente pagar para instalar um sistema no seu telhado. É o que eu falo muito. Eu tive uma reunião com o ministro há uns dias, junto com o Carlos Evangelista e os ministros, e ele disse que achava que o GD era para ricos. E eu falei para ele, não, mas a gente atende muito o pessoal com a renda mais baixa, né? Claro, a gente não consegue atender o que é classificado, né, na distribuidora como baixa renda, mas a gente consegue atender aqueles clientes que consomem 100 kWh. Então, esse é o nosso propósito. Muita gente não quer entrar nesse mercado porque acha que vai ser difícil, eles não vão pagar a conta, mas a iGreen, ela realmente está entrando nesse mercado, porque eu entendo que todos precisam ter esse acesso. É realmente essa democratização. Às vezes a pessoa não vai conseguir colocar uma placa solar, mas com a geração compartilhada eu consigo dar um desconto para ela, né? Então acho que isso é importante, a gente pensar em todos, né? E não simplesmente porque até essa questão que está tramitando, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, de aumentar quem é baixa renda e aí outros vão pagar por essa conta. E entrando um pouco nisso, o que você acha disso que está tramitando? Acho que é uma proposta polêmica, né? Ela está dentro do tema da reforma do setor elétrico, que é um tema que a gente discute tem mais de uma década, como é que essa reforma vai acontecer ou não. E eu acho que ela é uma medida interessante, mas eu entendo que ela é uma medida incompleta, digamos assim, né? Porque hoje, por exemplo, e durante a pandemia, o governo, não sei se vocês vão lembrar disso, mas o governo deu uma medida de que o consumidor que deixasse de pagar a conta, se ele deixasse de pagar a conta, né, por 90 dias, ele não podia ter cortado, exatamente. E aí, mesmo lá naquela época, a gente já levava para o governo, né? Pô, por que ao invés de fazer essa medida que, bem ou mal, acaba estimulando a inadimplência também, a gente não trabalha uma forma de dar energia solar para esses consumidores e aí, de fato, não só reduzir o peso da conta de luz no bolso deles, mas dar a eles também um sentimento de empoderamento. Estou gerando. Né? Estou gerando, eu não estou só recebendo um subsídio do governo que muitas vezes eu nem sei o que significa, né? Assim, eu recebo uma informação, eu recebo uma capacitação. E aí, com essa nova proposta de tarifa social que zera a conta de luz dos consumidores de baixa renda até 80 kWh, eu entendo que a gente continua nessa mesma lógica, né? De só entre aspas, né, gente? Obviamente que é muito importante a gente trabalhar a questão, de novo, né, de uma tarifa módica, de uma universalização de acesso para além da rede chegar até a casa da pessoa. Mas por que não trabalhar também, de fato, uma inserção desse consumidor no universo de transição energética que a gente sempre fala, né? Sim. E muitas vezes tirar. Olha que poderoso seria o governo desenvolver uma política pública com energia solar, por exemplo, que tira aquela família do estigma de ser uma família, entre aspas, só de baixa renda que está recebendo um subsídio. Sim, isso é muito importante. Ele vai fazer parte de algo que ele está gerando também, né? Exato. Esse é o ideal. Eu acredito que é isso que a gente pode ver há algum tempo no Brasil. E pensando nisso, né, nessa transição energética, como você vê a transição energética hoje no Brasil? O que você vê, como que está acontecendo, o que você pensa, o que vai ser? É uma revolução, né? Quando eu trabalhava no Greenpeace, a gente nem falava transição energética. O termo que a gente usava era revolução energética. É a revolução. Porque a gente falava assim, cara, não é só você
fazer uma transição, parece que é uma coisa suave, vai né? mudar. Exato, é uma coisa assim, não, a gente vai revolucionar a forma como a energia é gerada e consumida e mesmo paga dentro do nosso país. E se por um lado a gente está super avançado nisso, porque a gente tem uma matriz muito mais renovável do que outros países do mundo, o Brasil é líder, né? Quando a gente pensa em renovabilidade da matriz elétrica, por outro lado, é um processo que ainda está muito embrionário. Então, assim, a gente ainda vai ver o mercado se transformar, ainda tem muito espaço no mercado, ainda tem muito consumidor que precisa ter acesso a essa transição energética. E aí, Amanda, eu estou contando com vocês para esses consumidores, viu? Para levar a transição energética para casa e para o comércio desses consumidores. É isso que eu ia te perguntar. Como você vê a iGreen nisso? Porque nós que somos da iGreen, fundadores da iGreen, nós vemos um papel importantíssimo, né? A gente fala que nós estamos realmente liderando, levando o acesso a muitas, né? Querendo ou não, hoje nós temos captados, né, pela iGreen 170 mil consumidores, né? Que nós conseguimos colocar ali na geração compartilhada. Então, acredito muito que nós estamos fazendo parte dessa mudança, mas eu queria que você, o que você vê, como você vê a iGreen nesse papel? Eu não acho que vocês estão fazendo parte dessa mudança, mano. Eu acho que vocês estão puxando essa mudança. Gente, vocês estão vendo isso, né? Vocês estão vendo. E eu acho que o papel que vocês têm feito é um papel... E eu tô dizendo, assim, de coração muito aberto, porque você é muito humilde em dizer que foi muito recente quando, de fato, eu conheci melhor, né? Assim, o que vocês estão fazendo hoje, como é que vocês estão trabalhando, o que vocês estão levando, de fato, para a vida das pessoas. Eu acho que é muito legal ver, porque, assim, existem outras empresas que trabalham com o modelo de geração compartilhada. Sim. Mas eu não conheço empresas que trabalham com um propósito tão grande de fazer o bem dos dois lados. Sim. Né? De gerar riqueza para o consumidor que está economizando e gerar riqueza para o vendedor, exatamente, né? Para quem está lá, para quem se associou, para quem tornou de fato um licenciado para trabalhar com vocês e transformar a vida dos dois lados. Então eu acho que o grande diferencial que vocês têm feito é isso, né? E eu acho que eu sinto que isso é muito genuíno, porque toda vez que você me conta mais um pedaço da história de vocês, eu arrepio. Então acho que o efeito é esse, mas o dever de casa ainda é muito grande, né? Assim, são 170 mil consumidores. Gente, temos mais de 94 milhões, né, de unidades consumidoras que estão aptas a se tornarem clientes. Sim. Então, assim, é um oceano azul gigantesco. Sim, né? Gigantesco. E acho que vocês têm a faca e o queijo na mão, até pela capilaridade de vocês, de terem, né, licenciados no Brasil inteiro, para conseguir, de fato, chegar nessas pessoas que a maior parte das empresas não chega e não quer chegar. A gente tem até uma história engraçada, Bárbara, você falando assim, realmente, obrigada por ter falado isso, porque é realmente genuíno. Esse é o nosso propósito. Quando a gente fala de enriquecer vidas, nós queremos mesmo transformar tanto a vida do cliente, porque eu acredito que ele economizando, ele pode enriquecer, e não somente em dinheiro, mas trazendo um acesso a ele, né? A gente também dá desconto nas farmácias, então eu trago um acesso para o senhorzinho que está ali e não conseguia comprar o genérico dele na farmácia, enfim, de todos, e os nossos licenciados. Tem até uma história muito engraçada que a gente hoje pede biometria do cliente para comprovar que é o cliente mesmo, né? Para que ninguém faça nada errado. E teve um licenciado nosso que colocou uma banca na praça de uma cidadezinha do interior e colocou, economize já na sua conta. E fez uma filinha que ele falou que parecia a filinha do INSS. Que tava a filinha lá. E aí chegou um senhorzinho e ele explicou, olha, você vai receber esse boleto, você vai pagar o da distribuidora e vai pagar o nosso com desconto, você vai economizar. E explicou tudo para ele, o senhorzinho interessou, porque eles já iam com a continha na mão. E foi fazer o cadastro dele. Quando ele foi assinar, o senhorzinho falou, não, tem que tirar foto. Ele, não, mas é só biometria, tá tudo certo. O senhorzinho parou, foi pra casa dele, tomou banho, voltou com a camisa, coisadinha, e tirou. A gente tem essa biometria salva aqui, porque a gente falou, meu Deus, e todo arrumadinho pra tirar a foto, porque é realmente importante. Então, é o que a gente fala, cara, as pessoas não vão conseguir chegar nesse senhorzinho. E não vão ter alguém para explicar.
essa é a importância dos nossos licenciados. E já pegando esse gancho, eu queria que você desse um recado para os nossos licenciados, porque tem muitos começando. E eles são empreendedores, porque eles adquiriram uma licença. Eles são empreendedores, eles ganham recorrente, né? Nós temos as nossas viagens, carros que nós entregamos. Mas eles são empreendedores, estão ali no dia a dia, no sol, a gente vê até o crachá deles é até, se você olhar o crachá dos nossos licenciados, o crachá é até borrado, de que tanto até descorado, sol, assim, de tanto sol que ele pega, e realmente para levar, né, esse acesso para os clientes. Eu queria que você desse um recado para eles que estão começando, o que você lá atrás que estava começando passou, tem alguma dica para dar para eles e o que você vê do futuro para falar para eles? Tá, a responsabilidade é grande aqui. Eu acho que a dica número 1 que eu deixaria para vocês é o passo mais importante você já tomou, que é de fato decidir começar e decidir caminhar nessa jornada que é construir o seu futuro dentro do setor elétrico. Eu tomei a decisão de entrar nesse setor já tem mais de 15 anos. Foi uma das decisões mais transformadoras e mais importantes que eu tomei na minha vida. É um setor completamente apaixonante e é um setor em que todos os dias nascem novas oportunidades. Sejam oportunidades porque, de novo, a gente tem um crescimento orgânico de Sim. novas unidades consumidoras, então de novos clientes potenciais, de mais de 1% ao ano, então no universo de 94 milhões, 1% é muita coisa que a gente está falando de novos clientes que surgem espontaneamente, mas também é um setor que está numa transformação enorme. E aí, um aprendizado, né, que eu teria dado, né, para mim mesma lá atrás, e eu acho que de uma maneira talvez menos consciente eu acabei fazendo, foi se unir às pessoas certas. Né? Aquele ditado que é super clichê, mas que acaba sendo verdade, de que sozinho às vezes a gente vai mais rápido, mas com os parceiros certos a gente vai mais longe. Eu acho que quando a gente está num setor que é muito complexo, como é o caso do setor elétrico, isso se torna ainda mais verdadeiro. E olhando para a minha trajetória até aqui, eu certamente não estaria onde eu estou hoje se eu não tivesse tido parceiros, mentores e companheiros mesmos de jornada que me permitissem esse impulso. Então, estar, né, com a iGreen, estar com a Toppen também, são as duas gigantes do setor que se unem para levar essa transformação, já é um caminho muito importante. E vão ter dias difíceis, sem dúvida alguma, toda profissão tem, né, todo segmento tem, mas o que eu posso te garantir é que, sem dúvida alguma, com foco e com trabalho, os frutos vêm, porque o setor elétrico é o único setor que, faça pandemia, faça chuva ou faça sol, ele não deixa de crescer. É verdade. É isso. Muito obrigada, Bárbara. Assim, não tem mais nada para te perguntar, foi perfeito. Muito obrigada, de verdade. Obrigada por tudo que você tem feito pelo Brasil. Saiba que você faz parte da nossa história. Você faz parte, você é uma inspiração para nós. Você realmente é uma inspiração para nós. A gente aprende muito aqui. Nós somos pessoas de honra e a gente precisa dar honra a quem merece honra. Então, de verdade, muito obrigado. Você está transformando o Brasil. Você pode ter certeza que você está transformando a vida das pessoas. Então, muito obrigada, Bárbara. Obrigada a você.